Tranquei meu filho numa jaula, em um porão escuro por anos. E esse foi o pior segredo que tive que esconder em toda a minha vida. Meu nome é Adriana, tenho 32 anos e moro em Ouro Preto, Minas Gerais. As ruas de pedra e as casas coloniais guardam histórias mais sombrias do que qualquer um poderia imaginar. Eu carrego comigo o mais pesado deles. Tudo começou há 5 anos, numa noite de carnaval. Eu era diferente então, jovem, imprudente, sedenta por emoções. Meu namorado Marcelo estava viajando a trabalho e eu vi nisso a oportunidade perfeita para uma noite de loucuras. O ar estava carregado de euforia e luxúria. Máscaras cobriam rostos, escondendo identidades e intenções. Eu dancei, bebi e me entreguei aos prazeres da carne sem pensar nas consequências. Foram 3 homens naquela noite. Os 2 primeiros, rostos borrados pela bebida e pelo tempo. Mas o terceiro, ele era diferente, alto, musculoso, com olhos que pareciam brilhar na escuridão. Seu corpo era coberto de tatuagens estranhas, símbolos que eu nunca tinha visto antes. Ele não falou muito, apenas me levou para um beco escuro. O sexo foi intenso, quase animal. Em certo momento, jurei ver seus olhos mudarem de cor, tornando-se amarelos como os de um lobo. Mas eu estava bêbada demais para me importar. Semanas depois, descobri que estava grávida. Entrei em pânico. Marcelo tinha voltado, feliz e apaixonado como sempre. Não podia contar a verdade. Então menti. Disse que o filho era dele, concebido antes da viagem. Ele ficou radiante com a notícia. Os 9 meses de gestação foram um pesadelo. Pesadelos terríveis me atormentavam todas as noites. Sonhava com lobos e uma criatura peluda meio fera. Acordava gritando, suada, com Marcelo tentando me acalmar. O parto foi difícil. Os médicos disseram que nunca tinham visto nada igual. O bebê, que chamamos de Lucas, nasceu coberto de uma penugem fina quase imperceptível. Seus olhos, quando abertos pela primeira vez, tinham um brilho amarelado estranho. Nos primeiros meses, tentei me convencer de que estava tudo normal. Mas à medida que Lucas crescia, ficava claro que havia algo errado. Ele não balbuciava como as outras crianças. Em vez disso, emitia grunhidos e rosnados baixos. Quando completou 1 ano, Lucas já andava de 4 com mais facilidade do que em pé. Seus dentes cresceram afiados, pontiagudos. Marcelo começou a fazer perguntas, preocupado com o desenvolvimento do filho. Eu inventava desculpas, dizia que era só uma fase. Mas na primeira noite de lua cheia, após seu 2º aniversário, o verdadeiro pesadelo começou. Os gritos de Lucas me acordaram no meio da noite. Corri para seu quarto e o que vi me gelou o sangue. Meu filho estava se contorcendo na cama, seu corpo se transformando diante dos meus olhos. Pelos brotavam de sua pele, seu rosto se alongava em um focinho. Garras afiadas rasgavam os lençóis. Em poucos minutos, onde antes estava meu filho, agora havia uma pequena criatura horrível e feroz. Ele me olhou com olhos amarelos, cheios de fome e confusão. Eu gritei. Mas o grito ficou preso na minha garganta quando a pequena fera saltou da cama. Por instinto, agarrei Lucas e o prendi contra meu peito. Ele se debatia, rosnava, mas ainda era pequeno o suficiente para eu conter. Com o coração disparado, corri para o porão. Marcelo estava no trabalho, fazendo plantão no hospital. Eu tinha que esconder Lucas, protegê-lo e proteger os outros dele. No porão escuro e úmido, tranquei meu filho transformado no pequeno espaço gradeado para o botijões de gás. Foi difícil imobilizar ele e remover o botijão de lá, mas consegui. Os arranhões e uivos que vinham de dentro me dilaceravam a alma. Passei a noite inteira ali, chorando, rezando para que aquilo fosse apenas um pesadelo. Mas quando o sol nasceu, lá estava Lucas, nu e humano novamente, dormindo como se nada tivesse acontecido. Decidi naquele momento que faria qualquer coisa para manter seu segredo. Os meses que se seguiram foram um verdadeiro inferno.
Quando Marcelo estava de plantão, eu passava a noite trancada no quarto com Lucas, tentando abafar os sons dos uivos com travesseiros e cobertores. Nos dias em que Marcelo estava em casa, eu arranjava qualquer desculpa para sair com Lucas, alegando que ele precisava de cuidados especiais na casa da minha mãe ou que estava doente demais para deixar o quarto. Eu fazia de tudo para que Marcelo não desconfiasse do que realmente acontecia durante aquelas noites de lua cheia. Com o passar dos meses, aluguei uma casa afastada. Por ser quase na parte rural, o aluguel tinha o preço baixo. E era para lá que levava meu filho. Construí uma jaula reforçada, escondida de olhos curiosos, atrás de velhas caixas e móveis. Sim, era ali que Lucas passava as noites de transformação. Eu ficava ao seu lado, vendo meu filho se tornar um monstro, ouvindo seus uivos de dor e fúria. O terror não se limitava às noites de lua cheia. Lucas começou a mostrar sinais de sua natureza lupina, mesmo em sua forma humana. Seus olhos às vezes brilhavam amarelos quando ficava irritado. Seus dentes eram afiados demais, suas unhas cresciam com uma velocidade anormal. Uma tarde, enquanto brincava no quintal, Lucas atacou e matou o cachorro caramelo do vizinho. Encontrei-o coberto de sangue, mastigando os restos do pobre animal. Tive que mentir, dizer que foi um carro que atropelou o cão. O olhar de Lucas naquele momento, não havia nada de humano ali. Marcelo começou a suspeitar que algo estava errado. Questionava o comportamento estranho de Lucas, as noites fora de casa e as minhas desculpas cada vez mais elaboradas. Eu podia ver a desconfiança crescendo em seus olhos. Uma noite voltou mais cedo do trabalho e me pegou trancando Lucas no porão. O que está acontecendo, Adriana? O que você está fazendo com nosso filho? Sua voz era uma mistura de raiva e medo. Se soubesse que ele ia sair mais cedo, eu tinha levado Lucas para casa alugada. Sabia que ele estava desconfiado, ele planejou, ele estava com a intenção de descobrir o que eu estava escondendo. Antes que eu pudesse responder, um uivo aterrorizante vazou do porão. Os olhos de Marcelo se arregalaram em choque. Ele me empurrou e correu escada abaixo. Não, Marcelo, espera! Gritei correndo atrás dele. Mas era tarde demais. Marcelo abriu a porta do porão e se deparou com a cena de pesadelo. Lucas, parcialmente transformado, arrebentava as grades da jaula. Seus olhos amarelos fixaram-se no pai, um rosnado baixo escapando de sua garganta. Meu Deus, o que é isso? Marcelo falou baixinho, se afastando de horror. Lucas saltou, suas garras afiadas mirando a garganta de Marcelo. Eu me joguei na frente, sentindo as garras rasgarem minha carne. A dor era horrível, mas o terror de ver meu filho atacar era ainda pior. Lucas, não! Gritei, segurando-o com toda a força que conseguia reunir. Ele é seu pai. Por um momento, vi um lampejo de reconhecimento nos olhos bestiais. A fera hesitou, confusa. Aproveitei a chance e empurrei Marcelo para fora do porão, trancando a porta. Ficamos ali, Marcelo e eu, ouvindo os uivos e arranhões do outro lado da porta. O sangue escorria do meu ombro ferido. Marcelo me olhava como se eu fosse uma estranha. Adriana, que diabos está acontecendo? O que é aquilo lá embaixo? Sua voz tremia. Eu sabia que não havia mais como esconder. Com lágrimas nos olhos, comecei a contar toda a verdade. Sobre a noite de carnaval, sobre o estranho com tatuagens, sobre as transformações de Lucas. À medida que eu falava, via o horror e a repulsa crescerem no rosto de Marcelo. Quando terminei, ele estava pálido, tremendo. Você mentiu para mim todo esse tempo? Aquela coisa não é meu filho? Sua voz era um lamento. Marcelo, por favor, entenda. Mas ele já estava se afastando, cambaleando em direção à porta. Isso é loucura. Você é louca. Eu não posso lidar com isso. Marcelo, espera. Não podemos abandoná-lo. Ele ainda é nosso filho. Mas a porta bateu e Marcelo desapareceu na noite, me deixando sozinha com o monstro que eu havia criado.
O abandono de Marcelo foi apenas o começo do pesadelo. Sozinha, tive que lidar com um filho que se tornava cada vez mais perigoso e incontrolável. As transformações de Lucas ficaram mais frequentes, não se limitando apenas às noites de lua cheia. Isolei-me do mundo, parei de trabalhar, cortei contato com amigos e família. Minha vida se resumia a cuidar de Lucas e esconder seu segredo. As paredes da casa se tornaram nossa prisão. Uma noite, exausta após mais uma transformação de Lucas, adormeci sem trancá-lo adequadamente. Acordei com gritos vindos da rua. Corri para a janela e vi uma cena de horror. Lucas, em sua forma de lobisomem, atacava um casal que passava. O homem já estava caído, imóvel, uma poça de sangue se formando sob seu corpo. A mulher gritava, tentando se defender com uma bolsa. Lucas avançava, seus olhos brilhando com uma fome insaciável. Sem pensar, corri para a rua. "Lucas, pare!" Gritei, jogando-me sobre ele. Por um momento, a fera hesitou, me reconhecendo. Aproveitei esse instante para empurrá-lo de volta para casa, trancando-nos dentro. Ouvi sirenes ao longe. Sabia que nossa vida em Ouro Preto tinha acabado. Naquela mesma noite, fugimos. Peguei o pouco dinheiro que tinha, algumas roupas, e partimos em meu velho carro. Não sabia para onde ir, apenas que precisávamos desaparecer. Acabamos em uma região remota da Serra da Mantiqueira. Encontrei uma cabana abandonada, isolada o suficiente para nos esconder. Longe de tudo e de todos, tentei criar Lucas da melhor forma possível. Mas a cada dia, via menos do meu filho e mais do monstro. Seus momentos de humanidade eram cada vez mais curtos, e sua personalidade mais selvagem. Às vezes ele me olhava como se eu fosse uma estranha, ou pior, uma presa. Uma noite, percebi que não podia mais controlá-lo. Lucas, agora com 7 anos, quebrou as correntes que o prendiam e fugiu para a floresta. Passei dias à sua procura, chamando seu nome, aterrorizada com o que ele poderia fazer, ou o que poderiam fazer com ele. Na terceira noite, ouvi uivos próximos à cabana. Saí, esperançosa de reencontrá-lo, mas o que vi me gelou o sangue. Não era apenas Lucas, mas uma alcateia inteira de criaturas como ele. No centro do grupo, reconheci uma figura, o misterioso homem da noite de carnaval, o verdadeiro pai de Lucas. Seus olhos amarelos brilhavam na escuridão, um sorriso cruel nos lábios. "Finalmente nos encontramos", disse ele, sua voz um rosnado baixo. "Vejo que cuidou bem do meu filho." Lucas estava ao seu lado, mais lobo do que humano, me observando sem qualquer reconhecimento. "Por quê?" Foi tudo o que consegui perguntar, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. "Porque é nossa natureza", ele respondeu. "E agora é hora de Lucas se juntar à sua verdadeira família." Antes que pudesse reagir, Lucas se afastou, seguindo o pai, e em um instante desapareceram na escuridão da floresta. Caí de joelhos, sem forças, e o grito que ficou preso na minha garganta nunca seria ouvido. Essa é minha história, e de certa forma me sinto aliviada. Pelo menos Lucas está seguindo sua natureza. Assim, prefiro pensar. Se este relato atiçou seu fascínio pelo sobrenatural, não perca o próximo mistério. Clique no vídeo na tela final ou assista outros segredos sombrios que se encontram no comentário fixado. No círculo dos contos a escuridão se revela. Relatos sombrios nas noites e nas trevas.